queria chamar agora, por favor, o Renato Ábido. Oba, tudo bem, gente? Hoje eu falando com o Cadu, só aprendi que eu tenho que ficar com o microfone assim ou assim. Então eu vou tentar, tá bom? Para deixar o áudio bom. Como é que foi ontem? Vocês gostaram da palestra? Foi legal? Tiraram coisa do papel ou não? Tiraram? Boa. Hoje o caldeirão começa mais cedo. Eu sou o Renato Ábido, ou Marcos Mignon, da Shopee, né, pessoal? Vou falar um pouquinho para vocês sobre como tirar o posicionamento do papel e como fazer ele acontecer. Essa é a ideia, tá? A minha proposta aqui com vocês é fazer acontecer mesmo, não é ficar só na teoria, tudo bom? Quem me conhece, quem participou de alguma palestra, alguma conversa minha, sabe que eu tenho que tratar da forma mais prática possível. Então, alguns alinhamentos estratégicos aí, vai ter IA, vai ter entrega de ferramenta para vocês poderem usar, e vai ter também conteúdo para a gente poder tirar isso do papel. Como é que eu passo os negócios aqui? Ah, está aqui. Achei. Beleza. Acho que é esse, né? Vamos ver? Opa! Então, vamos lá. Do posicionamento da máquina de conteúdo, como construir autoridade através de consistência. Isso que eu vou falar hoje para vocês. Então, vou começar com uma quebra aqui. Vocês falaram de posicionamento ontem. Posicionamento não constrói autoridade. Mas, pô, aprendi com posicionamento ontem. Tenho que me posicionar para construir autoridade. Quem constrói autoridade é frequência, não é posicionamento. Você pode ter um posicionamento lindo, se ele está guardado para você, você não está construindo autoridade. A autoridade tem que ser percebida. E para ser percebida, você tem que estar na frente do cara, você tem que estar aparecendo o tempo inteiro. Se você não aparece, você não constrói essa autoridade. Tudo bem até aí? Quiser parar, perguntar, pode parar e perguntar, tá? A hora que vocês quiserem. Então, a gente vai tentar fazer aqui desenhar um processo que tira você do invisível, por mais que vocês tenham um monte de conhecimento, um monte de coisa boa, um posicionamento desenhado perfeito. Eu estou com a boca seca, por isso que eu estou engasgando. Peraí. Um posicionamento perfeito, você tem que tirar isso do papel, para se tornar visível e, quem sabe, inevitável, ou seja, as pessoas não poderem não ver você. Essa é a ideia, tá? Não é todo mundo que gosta do Cariani, mas todo mundo vê o Cariani, né? Todo mundo conhece o Cariani. Por quê? Porque ele está toda hora, todo o tempo, na tela de todo mundo. Ele é inevitável, você não consegue evitar o cara nem se você tentar. E para você conseguir vender, para você conseguir escalar a sua autoridade, você tem que ser inevitável. Falar um pouco sobre mim, eu gosto de falar sobre, primeiro, tirar a coisa do papel. Eu já fiz algumas empresas, já vendi empresa, já fechei empresa que não estava dando certo. Eu não vivo só do glamour, eu vivo também das coisas que eu errei, porque se eu não tentar, eu não consigo aprender, então eu sempre tento, aprendo com tudo que eu estou fazendo. E a ideia aqui é a gente entender que eu estou mais ou menos no mesmo ponto que vocês. Tá? Então, eu queria fazer até um paralelo, parênteses rápido. Eu estou na community, eu sou do growth da community, e eu tenho 30 anos de experiência em marketing, comunicação, vendas, eu dou consultoria para um monte de negócio, eu estou criando o meu negócio novo de novo, e eu estou na growth. Por quê? Porque isso aqui é um ambiente, vocês já ouviram falar de ambiência, além da palavra bonita, que é ambiência, você faz conexões e conhece pessoas que têm ideias diferentes que vão te levar para lugares que você não imaginou. De novo, 30 anos de experiência, já falei com um monte de gente, CEO, empresário, e eu tenho insights aqui falando com as pessoas que estão aqui. Isso é muito importante, tá? E quando você está entrando nesse mercado, que é um mercado de criar autoridade por meio da internet, por meio de conteúdo na internet, a internet muda o tempo inteiro. Né? Eu gosto de dizer que aquilo que você sabe vai mudar. E aquilo que você acha que sabe já mudou. Então, assim, se você quiser se manter atualizado, se manter crescendo, fazendo o que você precisa fazer, você tem que estar conectado com outras pessoas, porque você não consegue acompanhar tudo. Por mais que você tente, você não vai conseguir acompanhar tudo. Então, esse ambiente é um ambiente que faz muito bem para os negócios, para quem quer crescer na internet, para quem quer se posicionar e criar autoridade, tá bom? Enfim, aqui sou eu além do trabalho, né? Eu acho que quando a gente fala da gente, a gente tem que falar também de quem a gente é e não só o que a gente faz. Eu sou pai de 2 meninas que estão aqui na frente. Elas são
Não é ensaiado, gente. Vou falar de outra coisa. Vou falar do meu carro velho, porque senão eu não consigo sair daqui. Eu tenho um carro velho, eu estou aprendendo a tocar baixo, porque eu acho que baixo vai abrir conexões na minha cabeça, e eu estou, nesse momento, aprendendo a viver. Eu gosto de dizer que a gente trabalha muito, e se a gente tirar o trabalho da nossa vida, o que a gente faz? O que a gente é? Né? Existem até estudos aí de... porque por conta da IA, vou falar bastante IA aqui, mas por conta da IA, a gente tem uma diminuição de alguns empregos, e como é que vai fazer lá na frente, quando os empregos diminuírem? A gente vai ter que aprender a viver, e a gente não sabe viver, né? Essa é a grande verdade. Então, eu estou no meu processo de aprender a viver, porque eu decidi, depois do meu último emprego, a ter tempo, quero tempo para mim, para minhas filhas, enfim, para me cuidar, e eu estou fazendo isso. Então, sexta-feira eu não trabalho, sexta-feira eu fico tocando baixo, eu converso com gente inteligente, interessante, estou vivendo aí uma vida diferente. Claro que no começo a gente, você vai falar, mas isso é utopia, Renato, você é louco, eu tenho que trabalhar para caramba para construir meu negócio. Sim, é verdade. Vamos tentar aqui criar uns processos mais inteligentes para vocês conseguirem criar conteúdo mais rápido e perderem menos tempo. Mas no começo sempre tem que dar um envolvimento maior, mas o ideal, a meta é você conseguir tempo para você. Por isso que eu botei essas coisas aqui, tá? Propósito da Masterclass, transformar sua autoridade, ou seja, tem um posicionamento, autoridade, e transformar isso num processo escalável, que você consiga fazer isso de uma forma rápida. Então, essa é uma premissa do que eu quero fazer aqui com vocês, é ajudar vocês a fazer isso de forma mais rápida e com método. Beleza? Vocês viram ontem, né? Se você não tiver um posicionamento claro, você vira commodity, você não tem... você entra na guerra de preço, você vai discutir preço com todo mundo, você vai ser invisível. E quando você começa a falar de posicionamento, você começa a ter um valor percebido, você começa a ser único, você começa a ser insubstituível. Mas isso não cria memória. Isso é importante, tá? Ah, legal, eu sei isso aqui. Quem sabe disso aqui? Você. Até ontem, se vocês fizeram o posicionamento de vocês, quem sabe o posicionamento de vocês é vocês. Né? No máximo, você acha que você fizer uma dinâmica em dupla, e aí a dupla do lado sabe qual é o teu posicionamento que você faz, qual é o seu valor percebido. O resto não sabe, se você não comunicar isso. Então, isso não cria memória nas pessoas. Né? Só fazendo parênteses rápido de novo, assim, vocês lembram de 5 conteúdos que vocês viram ontem? 4 conteúdos que vocês viram ontem? Vocês lembram? Vocês lembram de 3? E todo mundo ficou ali, scrollando o dia inteiro. A gente não lembra, a gente só lembra do que a gente vê repetidas vezes. Né? O nosso amigo ali da agência sabe disso. A gente fala de frequência até para a marca. Se você não vê a marca sempre, por que a Coca-Cola faz propaganda mesmo sendo a Coca-Cola? Porque ela deixa de fazer propaganda, ninguém lembra dela, vai lembrar da outra. Então, assim, você tem que ser lembrado. Então, isso não cria memória. A memória no mercado é criada com frequência. E o mercado não lembra quem é melhor, cara. Ninguém vai lembrar. Ninguém vai saber quem você é melhor ou pior que o outro. Ele vai lembrar quem aparece mais. Eu não sei dizer quem é melhor que o outro pelas redes sociais, mas eu sei dizer quem aparece na minha frente, quem está com uma proposta de valor interessante e com quem eu quero conversar. E aí eu vou chamar essa pessoa para conversar. A atenção nossa hoje, por conta dessa quantidade de conteúdo que a gente recebe constantemente, ela é alugada. E a gente, quem paga esse aluguel, é a frequência. Tudo bem até aí? Então, o problema real não é o algoritmo. A gente gosta de falar, algoritmo. Eu botei algoritmo aqui com brincadeira, mas assim, a gente gosta de colocar culpa em um monte de caminhos, um monte de coisa que acontece na nossa vida, quando a gente está criando conteúdo, quando a gente está desenvolvendo isso, mas o nosso problema é território. Por que eu falo que território? Porque o cara fala assim, eu sou médico, eu tenho um posicionamento aqui que eu, enfim, eu sou um médico muito bom, tem lá o posicionamento dele, mas isso é um território? Não sei. Vou dar uns exemplos aqui, mas o território é o espaço mental que você governa, ou seja, onde você está na cabeça do cara e ele vai lembrar de você por conta daquele ponto específico. É aquilo que você governa na cabeça dele, é aquilo que você vai conseguir tirar dele. Então, a autoridade, nesse momento, é inquestionável, ou seja, é uma coisa que você faz muito, muito bem. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro. Elas estão rindo? Elas estão rindo porque isso saiu de uma mentoria que a gente fez aqui, onde eu me explicando, eu dizendo o que eu faço, eu disse, eu sou tipo Sherlock Holmes. Eu descubro onde estão os problemas nas empresas e, em vez de dar um remédio qualquer, ou em vez de dar uma solução qualquer,
Quando você vai falar de... Meu trabalho é de growth, né, crescimento de empresas, eu penso em marketing, vendas, estruturação de negócio, de produto. E aí, quando você fala disso, o meu trabalho não é entregar uma coisa pronta, um método pronto, uma solução já passo a passo, como o pessoal gosta de falar na internet bastante. Eu descubro onde está o seu problema. E quando eu descubro onde está o seu problema, eu vou lá e falo, é esse o remédio que você precisa. Será que você precisa de uma agência? Será que você precisa de mais mídia? Será que você precisa mudar o seu produto? Aí eu vou descobrir isso e vou te dar a solução. Então, eu brinquei que assim, eu vou começar a mudar, a incluir isso no meu território. Ou seja, o meu território vai ser disso, vai ser do diagnóstico, vai ser da descoberta. Esse é o meu território, isso é o que me faz diferente. É o território que eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas falem assim, o Renato é o cara que descobre, eu uso um termo, quem me segue nas redes sabe disso, eu uso um termo que é gargalos invisíveis. O Renato é o Sherlock Holmes que descobre onde estão os gargalos invisíveis que me impedem de crescer. Então, esse é o meu território, claramente. Aí você vai falar de consultor de empresa, quantas vezes vocês falaram com um mentor de internet, no mercado digital, com um consultor, e eles falaram o mesmo discurso. O discurso é igual, certo? Quando você muda o discurso, quando você se apropria de um território que ninguém está se apropriando, ou que poucos estão se apropriando, você vai falar, não, mas território aqui, um monte de gente vai usar. Sim, mas se você se apropriar daquele território e os outros estão falando lá na superfície, você está ganhando aquela galera lá de baixo, você está disputando com menos gente. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Mais uns exemplos práticos para sair de mim aqui. Então, a gente fala de contabilidade, por exemplo. Em vez de falar de contabilidade, o computador entrega imposto, né? É o cara que me manda as DARF para eu pagar. Cara, ele pode fazer gestão estratégica de lucro. Ele pode se posicionar como um gestor estratégico de lucro. Ele olhar para a sua empresa e falar, eu não vou só te ajudar a pagar os impostos, eu vou te ajudar a diminuir seus custos, seus impostos, e vai fazer isso. E isso é posicionamento, é território. Advocacia, esse é um cliente meu, o cara vende um monte de coisa, vende tudo, que nem qualquer maioria dos escritórios de advocacia, os caras vendem tudo. Quando você fala de blindagem patrimonial, é um território que ele era muito bom, então tem que ter a verdade também, né? Aí no posicionamento, provavelmente, vocês têm isso lá do seu diferencial, que é uma verdade, tem que ser uma verdade. Ele fazia blindagem patrimonial. Quando eu comecei a falar de blindagem patrimonial com ele, eu falei, cara, a gente tem que se apropriar desse território. Esse território é o que vai te diferenciar. Porque imagina o seguinte, você precisa de um contrato, você vai procurar contrato na internet, tem 1 milhão de advogados, todos eles quase fazem contrato. Certo? Todos eles resolvem processo. Se você falar, eu resolvo o processo, eu faço o seu contrato, você vai discutir preço. As pessoas vão discutir preço e talvez vão ver se você tem ali ganhou um caso muito grande, muito legal. Mas quando você fala de uma coisa específica, você está atraindo pessoas para esse lado. E aí, com esse chamariz, ele vende outras coisas depois para o cara. E o cara entra na esteira dele e vende outras coisas. Medicina, trata a doença. Todo médico resolve o problema. Será que ele faz preventivo? Aí, beleza, eu vou falar de preventivo. Eu falei com outro advogado que também. O cara falou assim, eu resolvo o problema trabalhista. Eu falei, tá. Mas você tem alguma coisa diferente? Todo mundo faz trabalhista. Ele falou, tenho. Eu faço um trabalho de RH dentro da empresa. Eu falei, esse é o território. Seu território não é falar de trabalhista. É falar o trabalho que você faz específico de prevenção de negócios, de problemas trabalhistas. Aí você está fazendo uma diferenciação, aí você vai ser ouvido. Então, o posicionamento que vocês viram lá atrás, no dia anterior, aliás, todo mundo fez aquele exercício de posicionamento, conseguiram fazer? Que a gente vai usar ele, tá? Só para deixar claro. O posicionamento ele tem que ter a ver com a sua identidade, ou seja, tem que ser verdade aquilo para você. E aí, o posicionamento, mais uma mensagem, mais a frequência, vai ocupar um território. De novo, só vai ocupar o território se você tiver frequência de mensagem. Eu vou bater isso a apresentação inteira, tá? E aí, eu sei que todo mundo já deve estar pensando, algumas pessoas devem estar pensando, mas eu não consigo criar tanto conteúdo assim. Calma, vamos chegar lá. Então, quando a gente ocupa um território, a gente para de brigar com um monte de coisa. E essa é a nossa ideia hoje. Beleza? Só um minuto. Vou contar um caso aqui. Gente, eu estou com a boca seca porque eu tenho rinite, essas coisas todas. Acordei cagado hoje. Desculpa o francês. E eu tomei o Alegra D, né? Que a gente não vive assim, e aí secou tudo aqui. A gente começa a venda e a gente termina no território, cara. Assim, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, e aí eu vou botar vocês eu não tenho 31 mil seguidores, como vocês ouviram ontem, eu não tenho 300 mil seguidores, eu tenho 2.700 e alguma coisa que está crescendo. Eu comecei em outubro do ano passado a fazer vídeo.
outubro do ano passado. Vamos lembrar que teve Ano Novo no meio, teve Carnaval agora, e a gente brinca que o ano começou agora. Então, vamos contar 2 meses aí de trabalho. Eu comecei a publicar um conteúdo, eu não publico com tanta frequência quanto eu gostaria, e antes disso a minha rede era de 800 pessoas, só com pessoas que eram meus amigos, meus conhecidos de trabalho, gente que se conectava comigo por questões pessoais, nada a ver com trabalho. E eu fiz uma prospecção semana passada, o cliente me chamou, um prospect me chamou, falou, vamos conversar. Fomos almoçar, a venda foi pessoal, eu comecei a explicar para ele o que eu fazia, aí quando eu comecei a explicar para ele o que eu fazia, ele falou assim, não, já vi seu vídeo. Eu falava alguma coisa, não, já vi seu vídeo. Então, assim, tudo aquilo que eu estava falando, estava conectado com os vídeos que eu tinha, já tinha construído território na cabeça do cara, já tinha ocupado esse território na cabeça do cara, e quando eu comecei a explicar, não tinha que explicar quase nada do meu trabalho. Eu tive que só fechar a venda. Ele só queria saber quanto custava fazer trabalho para ele e que diferença ia fazer no negócio dele. O que é o melhor do mundo, que aí você fala dele, você não fala de você. Aí eu só falei dele. Né? Então, eu só perguntei, tá bom, vamos ver aqui, vamos começar o diagnóstico. Comecei a trabalhar, entendi os problemas dele e falei, não, para isso aí está fácil. Vendi, saí de lá com a venda fechada. E eu não tive esforço, de verdade, para vender. Por quê? Porque já estava construído na cabeça dele o território que eu ocupava. Eu já tinha ocupado um território na cabeça dele, invertido. Tá? Isso acontece com poucos seguidores. Isso aconteceu com 1000 e tantos seguidores a mais do que eu tinha antes. Não aconteceu com mais que isso. E isso não foi só isso, né? Tem muito mais leads chegando e com poucos seguidores. Então, aquela preocupação que a gente tem, porque, de novo, eu comecei em outubro do ano passado a fazer este trabalho específico de geração de conteúdo e tudo mais. Não precisa ser muito. Se você fizer com consistência, você já vai conseguir resultado. Aí depois você acelera, beleza? Inimigo forte. Toda marca tem um inimigo. Se você quiser gerar movimento, se você quiser mudar, ganhar seguidores, por exemplo. Quero ganhar seguidores, como é que eu faço? Você tem que ter um inimigo. Se você não tiver inimigo, você vira mais um, com o inimigo você gera movimento. Vou dar um exemplo claro para vocês. Tá? Tem gente que usa isso na política, eu não uso em política, eu não falo sobre política. Eu até acho que tem gente que pode falar de política, mas tem que ter a ver com o seu posicionamento. Então, se você é um advogado tributarista e você quer falar mal dos impostos do governo, beleza, faz sentido. Você fazer uma análise, mas eu não falo disso. O meu inimigo comum é a agência de comunicação, a agência de marketing. Se eu falar isso aqui, um monte de gente vai se identificar. Já começou a risada. Porque a agência de marketing não presta, né? Eu brinco que a agência de marketing é um bando de gafanhoto, age que nem gafanhoto. Chega na plantação, come tudo que tem para comer, o seu dinheiro, e vai embora para a próxima plantação. Aí tem um monte de gente que fala assim, cara, mas eu sou agência de marketing. Não são todas, mas eu tenho esse inimigo comum. Por quê? Porque eu sei que a maioria do mercado de agência funciona dessa forma. Eles vão enganar o cliente, eles vão lá vender um pacote, não vão olhar o que você precisa e vão entregar o que eles querem te vender. Então, eles vão entregar um pacotinho de post, um pacotinho de não sei o quê, e quando o problema começar a acontecer, não vem resultado, eles vão falar assim, porque você investe um pouco em mídia. Né? Acho que tem um monte de gente rindo aqui, porque deve ter passado por esse negócio. Não é verdade. A verdade é que ele nem entendeu qual é o seu problema. Por isso aí volta para o meu território. Meu território é entender o que você tem de problema de verdade e te dizer, seu problema é mídia. Mas eu entendi, eu não vendi um pacote para você. Então, esse é um dos meus inimigos comuns, é o mais forte, é o que eu uso. E isso gera movimento, porque quando eu começo a fazer isso, só aqui já tem gente rindo, então se imagina na internet o quanto isso gera de movimento, o quanto as pessoas se identificam e mandam isso para frente. Tudo bem? Vamos lá. Então, a brincadeira é entender que território que você quer que venda para você. E isso é muito legal, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês. Se você tiver um território muito bem construído, ele vai vender por você, você não vai vender por ele. O seu esforço diminui drasticamente. Então, a gente vai pensar aqui um pouco que território que você quer vender para você. Antes, vou abrir o QR Code aqui. Explicações básicas, vou abrir o QR Code, é uma aplicaçãozinha de GPT, ele vai abrir no GPT de vocês, mas não estou hackeando ninguém, é o meu modelo de GPT que está entrando ali, só para vocês abrirem, vocês vão, enfim, responder, colar, aí agora eu posso abrir, vocês vão colar a descrição de posicionamento de vocês, pode ser
até print, gente, de tela, mas tem que colar a descrição de posicionamento. Quando vocês colarem a descrição de posicionamento, ele vai dar para vocês umas possibilidades de território. Território é muito o que você quer trabalhar, tem a ver com a sua história, não é só... o GPT não vai fazer sozinho, né, gente? Então, aqui é só para a gente brincar, colocar lá e ter uma ideia melhor do que como é que ele vai traduzir um posicionamento em território, e depois a gente vai falar de editorias. Tudo bom? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, beleza? Quem que está na organização aqui? Quem está com tempo? Ninguém? Eu estou sozinho, me abandonaram. Quanto tempo nós temos? Ainda tem? Claro. Pergunta que tem microfone, gente? Desculpa. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Alex Vilela. Eu ajudo pessoas a construir negócios do zero, né? Pessoas que querem criar negócio ou que têm um pequeno negócio e quer crescer. E aí, de um ano para cá, eu tive um crescimento bom nas redes. Atingi aí acima de 600 mil seguidores, com alguns amigos bem relevantes. E aí, você falando do inimigo comum, o meu inimigo comum é justamente o empreendedor de palco, né? O cara que não fez, leu um livro, ou viu um filme, ou terminou a faculdade, saiu de uma empresa como executivo e quer ensinar outras pessoas a criar um negócio, sendo que o cara não teve experiência. E aí, no meio disso, eu falo de algumas outras coisas, né? Como herdar a empresa, o herdeiro, o cara que começou com pouco, que é o que aconteceu comigo. E eu fui palestrar num evento lá na Califórnia, no Vale do Silício, e um dos palestrantes, que era amigo meu, ele tinha uma história, ele tinha uma história de não construção, né? Ele vende uma metodologia, mas ele não criou negócios, né? E a metodologia dele é de criar negócio. E aí eu fiquei muito no impasse no dia, né? Porque ele palestrava antes de mim, na sequência era eu, e o meu discurso era totalmente contra o que ele tinha acabado de pregar ali, e o cara era muito amigo meu, cara. E aí eu fiquei nessa saia justa, assim. Acabei que fiz o meu discurso, e aí descobri que ele não era tão amigo meu, depois ele parou de falar. Não sei se você já passou por isso, ou acho que a galera também deve ter esse... Cara, é sensacional isso, porque assim, não é um inimigo declarado meu, mas se você ver aqui, eu já falei que eu não tenho tanto seguidor, eu falo que eu não tenho, porque eu acho que tem um discurso aí que é de muita gente, enfim, sem falar de locais específicos de São Paulo, mas tem um lugar específico de São Paulo onde você vende glamour somente. Então, o cara aluga um helicóptero, e ele aluga um relógio, ele entra num consórcio para comprar um relógio dele, para poder mostrar, ostentar. Tem gente falando na internet que tem um cara que eu vi falando assim, eu compro um carro e invisto na empresa. Ele fala, não, compra um carro bem caro, porque aí você está investindo no seu negócio. Cara, a verdade é a seguinte, eu tenho 51 anos, 30 anos de profissão, e como é que você pega um moleque de 20 anos e ele já sabe tudo, como resolver o seu negócio? Você entende? Então, assim, tem que ter... Eu acredito no que você faz, e eu acho que quando você fala de palestrar junto, assim, cara, está todo mundo ouvindo os discursos, você tem que fazer o seu, você não pode deixar de ser autêntico, você não pode deixar de falar da sua identidade, do que faz você ser você. Tanto é que você cresceu e, cara, e seu amigo, ele não é seu amigo, né? Então, faz parte, cara, faz parte. Quando a gente cresce, quando a gente começa a falar as coisas que são verdades, a gente deixa de ter alguns amigos. Vocês conseguiram? Foi legal? Chegou a alguma conclusão bacaninha aí? Faz sentido para vocês? Legal, a gente vai usar isso para criar as editorias depois, tá? O mesmo GPT que a gente usou aqui, a gente vai usar, porque ele pediu um ok depois no final, se você concorda ou não concorda, e ele pediu uma senha, né? A senha eu só vou liberar depois para vocês ouvirem o resto do que eu estou falando, tá bom? Mas em breve vem. Alguém quer mais tirar foto ou posso seguir? Então, a senha eu vou dar daqui a pouco. Que aí a gente vai criar as editorias, mas eu vou falar um pouquinho mais antes. Tudo bem? Posso tirar? Estou vendo uma pessoa tirando foto ainda. Todas essas aplicaçõezinhas aqui eu vou deixar no fim, depois vai dar um jeito de vocês pegarem para vocês usarem depois se quiserem, tá bom? Quando a gente tem um território, aí sim a gente fala de editoria, né, o que falar.
Aí tem uma coisa interessantíssima aqui, que a gente às vezes esquece, muitas vezes a gente esquece disso, que é como falar isso e com que frequência, né? Quando e quanto falar sobre esses assuntos. E é isso que a gente vai falar agora um pouquinho, beleza? As editorias, cara, editoria pode ser qualquer coisa, pode ser tipo, o que você quiser, pode ser uma editoria, certo? Só que aqui eu tenho 3 editorias, sugestões de editorias, que trazem autoridade, que ocupam território. Essas editorias são para ocupar território e criar autoridade. Mas você pode ter todas as outras que você quiser, tá bom? Ah, mas aqui você não botou lifestyle. Pode botar lifestyle. Bota na sua grade de editorias o que você quiser. Essas aqui, técnica, é o que você sabe fazer. Se você quer vender um negócio, tem que saber fazer aquilo. Opinião, o que você pensa sobre aquilo, é aquilo que a gente está falando aqui, eu e meu amigo. Né, o que eu penso sobre agência, o que eu penso sobre empreendedor de palco, o que eu penso sobre isso, tem que estar na sua autoridade, vai construir a sua autoridade. Vai desagradar algumas pessoas, vai agradar outras. Bastidor, e aí você provando que você sabe fazer o que você sabe fazer. Né? De novo, quando a gente pega os empreendedores de palco, você vê eles no palco. Quando você pega um cara que realmente consegue fazer o trabalho, ele vai mostrar o cliente ali, entregando resultado, ele numa reunião, e aí ele vai entregar o que você sabe fazer aqui. Então, beleza, é o que você vive. Essas frentes, elas ocupam o território e vão fazer com que vocês cresçam. Tudo bem? Da onde vêm essas informações? Né? Assim, de pilares narrativos, normalmente, a gente tem alguns pilares que, de novo, isso aqui são exemplos que traduzem autoridade, beleza? Seu conhecimento, sua base técnica, teórica, sua experiência, o que você viveu, suas cicatrizes. Eu falei aqui de empresas que eu não consegui levar para frente, que eu tive que fechar, empregos que eu fui demitido. Isso tudo faz sentido mostrar se estiver dentro da sua narrativa, tá? Então, assim, a sua experiência não é, de novo, pensando só no palco. Todo mundo passou por buraco, ninguém aqui. Quem empreende sabe de uma coisa: a gente tem que ter mola na bunda, porque a gente cai, a gente tem que levantar. Entendeu? Quem empreende sabe disso. Não tem como você ficar sempre crescendo, crescendo, crescendo. Você passou por sufoco, você vai passar por sufoco. Isso faz parte da sua construção. Resultado, quem você se transformou, né? E case de sucesso que você traz para o negócio, ou para os negócios dos outros, desculpa, e a sua opinião, a sua visão única de mundo e sobre o assunto que você fala. Bem? E aí, cara, isso aqui é uma coisa que normalmente as pessoas esquecem, que é a expansão do seu conteúdo em ângulos. O que significa isso? Pô, eu tenho um tema, eu tenho o meu posicionamento, eu entendi meu território, e agora eu vou expandir isso aqui em ângulos, com um tema. Então, de novo, a agência não serve para nada. Beleza, eu posso falar isso. Aí eu posso falar, como é que nasceu esse não serve para nada? Eu vou falar a história. Isso começou na agência lá das DM9, que fechavam um valor exorbitante com as emissoras, ganhavam 10% de 20% disso e começavam o ano no azul e tinham o compromisso de botar anúncio naquela emissora, ou seja, não era uma coisa que eles, essa emissora onde você, cliente, tem que estar. Não, eu tenho um compromisso financeiro, porque se eu não cumpro o contrato de investir tanto na Globo, eu não tenho esse dinheiro de volta, está no contrato. Então eu posso contar essa história. Aí eu posso contar uma dica prática. Como é que você sabe que a sua agência não está te entregando o que ela precisava entregar? Beleza, conta isso para cá. Erro comum de contratar uma agência. Os erros comuns de contratar uma agência são acreditar, beleza. Visão futuro, como é que vão ser as agências do futuro? Como é que tem que ser a sua relação com uma agência no futuro? Então, eu quebrei um tema em 4 conteúdos. E isso, fora de facilitar, na hora de pensar que tema que eu vou fazer, conteúdo agora, ele gera uma conexão com o cara, porque você está falando daquele assunto de diversos ângulos e ele vai entender isso. Isso vai construindo um cenário na cabeça do cara que vai ocupar o território que você precisa. Legal? Acho que, para mim, assim, essa é uma das informações mais legais, uma das que eu trago aqui para vocês, porque isso aqui é muitas vezes esquecido, gente. A gente começa a criar conteúdo, a gente começa a criar conteúdo diferente, pensa que tema que eu vou fazer, que tema que eu vou fazer. Para num tema, desdobra ele em várias coisas. A gente vai falar em formatos também daqui a pouco, tá bom? Com isso, você cria profundidade, né? Todo mundo está vivendo na superfície. Se você ficar na superfície, você está nadando ali com todo mundo. Você está competindo com absolutamente todo mundo. Quando você começa a criar esses ângulos sobre o mesmo tema, você começa a aprofundar.
Você vai pegar o cara por algum motivo, mas você está aprofundando todo o assunto ali. Quando você aprofunda, você está num lugar muito menos ocupado. Então, as pessoas que querem realmente, que estão num nível de consciência muito maior, né, eles vão buscar alguém que tenha essa profundidade. Se você está no raso, você vai até fazer um topo de funil ali. Tem uma criança? É sério? Ouvi um choro. Oi? Esses slides eu vou dar acesso para vocês depois, sim. Aí tem que fazer aquela coisa horrível que é me seguir na internet, no Instagram, mandar lá uma mensagem que eu mando para todo mundo. Os slides ainda não estão no ManyChat, que eu botei o ManyChat hoje, mas depois eu coloco, tá bom? Bom, expansão visual, cara, assim, a gente fala muito de conteúdo e tudo mais, aí a gente vê, se vocês começarem a olhar os canais que seguem bastante, eles têm uma coerência muito grande visualmente. Não é que precisa ser igual, mesmo cenário, então, mas eles têm uma coerência visual muito grande. Né? Linguagem, não precisa nem falar, se você fala de um jeito, tem que ter o tom de voz certo, cor, fonte, tudo isso que você usar com coerência vai te ajudar a criar conexão com o cara, porque ele está passando ali um monte de gente, cara. Para ele lembrar que você é você, mas está minha cara. Tudo tem que estar conectado, tá? Repetição, aí a frequência, a gente tem que falar sempre, muitas vezes, com a mesma pessoa, né? Então, a gente tem que aparecer para esse cara várias vezes. Se ele está fora da sua bolha, você vai ter que usar a maravilhosa mídia paga. Se ele está dentro da sua bolha, os seus conteúdos vão começar a aparecer cada vez mais para o cara e ele vai criar esse reconhecimento. Então, o objetivo final dessa história é a gente criar reconhecimento imediato. Ele não precisa pensar que você é você e o que você fala, né? A gente, enfim, existem estudos e mais estudos sobre esse assunto, mas um interessante que eu acho é que o cara, em um segundo, ele já decidiu se ele confia em você. Então, tudo isso bem trabalhado e com consistência, você vai acabar vendendo mais. Beleza. Tem gente aqui que só veio ouvir falar de IA, vamos falar de IA. Fala um pouquinho de IA. Tudo bem até aí, né? Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Não? Tudo bem? Então, ó. IA não faz nada além de amplificar, gente. Ela amplifica a velocidade, ela amplifica a frequência, ela não cria autoridade. Se você está esperando criar autoridade com IA, ela é um pedaço da história, né? Mas, por exemplo, eu não sei se já tiveram essa experiência, mas se já tiveram experiência para criar um conteúdo, e vocês pediram para a IA criar um conteúdo para vocês, e veio exatamente o conteúdo que o seu vizinho fala, igualzinho, usando os termos que você falou que era só seu, e está lá o cara falando a mesma coisa que você, é porque a IA abastece todas as informações. Então, se eu começar a trabalhar conteúdos de autoridade para mim, que tem a ver com consultoria estratégica, tem 400 outras mil pessoas fazendo a mesma coisa. A IA vai pegar tudo isso e vai entregar igual para todo mundo. Mas tem diferença. Eu falo diferente. Sim, você fala diferente. Até aquele momento que você botou na IA, depois ela começa a aprender e passar para todo mundo. Então, claro que ajuda, mas ela só acelera, tá bom? Mas eu tenho coisas que são diferentes, são só minhas. Beleza, aí é a sua história. A sua história vai ser usada por você. Aí é a questão que você vai conseguir se diferenciar de todo mundo. Eu gosto de dizer isso, sempre falo isso, inteligência artificial é moedor de carne. Se você botar carne de burro, vai sair carne de burro moída. Não vai mudar a carne. A carne vai ser carne de burro moída. Ou seja, se você não souber fazer um blend, misturar carne, botar tempero, se você não fizer mais alguma coisa com essa carne, ela vai ser igualzinha do vizinho de novo, né? Porque a inteligência artificial, ela acelera tanto a inteligência quanto a mediocridade, para não falar outra coisa. Então, se você fizer uma coisa errada na inteligência artificial, ela vai te acelerar, ela vai mandar para frente. Então, eu gosto de dizer que a clareza tem que ser sempre humana, o trabalho continua sendo nosso, e eu sou apaixonado pela inteligência artificial, eu tenho pelo menos 6 que eu uso diariamente, eu vou explicar até como eu uso elas um pouco, mas se você não tiver você ali com clareza fazendo negócio, ela vai fazer um monte de besteira e você vai entregar um monte de coisa, ou igual a todo mundo, ou errada, tá bom? O que eu acho do futuro para a gente nós vamos ser DJs, né? Eu brinco que o DJ de a imagem não é um DJ, é um maestro, mas eu gosto da analogia do DJ, onde o DJ, ele não cria música, ele tem um repertório de LPs ali, ou agora não é mais digital, mas ele tinha um repertório de LP, que ele escolhia como mixar essas coisas. Então, ele cria
toda a experiência que você tem, mixando música dos outros. E é isso que a gente vai fazer. IA só serve para isso, para a gente pegar nosso repertório, o que a gente conhece, o que a gente tem de repertório. Por isso, de novo, ambientes como esse ajudam vocês a ampliar repertório, né? E aí, com o repertório que você tem, você mixa e cria a experiência que você tem. Então, o DJ, o que ele sabe mesmo fazer, é aumentar o batimento cardíaco na hora certa para começar a música a bombar. Começa com a música calminha, depois ele vai ser... É real isso, né? Batimento cardíaco que eles fazem. Eles medem o batimento cardíaco das pessoas para poder chegar no momento da virada. É isso que a gente vai fazer. Aí, uma prova que a IA atrapalha, e eu deixei de propósito, me trouxe tudo errado os passos ali. Eu tive que consertar os passos na mão aqui, né? Eu consertei toscamente, exatamente para ficar marcado. Esse aqui é um processo que eu uso, gente, para trabalhar, e não é o único, as ferramentas não são as únicas, vocês podem misturar tudo que vocês quiserem, é o jeito que funciona para mim, é o jeito que faz com que eu tire coisas do papel rapidamente, de forma estruturada. Então, eu tenho um primeiro passo, onde eu estruturo o meu conteúdo. Então, eu vou fazer uma palestra aqui para vocês. Eu estruturo no Gemini. Eu vou lá e falo, Gemini, belíssimo prompt, cheio de coisa, grande, porque você pode fazer 2 linhas, você consegue uma palestra, né? Uma palestra sobre o tema. Então, eu coloco tudo que eu quero falar, qual viés que eu quero falar. Então, eu crio um prompt grande, coloco no Gemini. Ah, mas prompt é um formato normal, escrevo que nem pessoa, escrevo do meu jeito. E aí você faz ele estruturar para você como seria essa palestra, como seria esse e-book, como seria essa página de venda, como seria o que você quisesse. Você estrutura ali. Aí eu uso e de novo, isso sou eu uso o GPT porque eu gosto do trabalho, do jeito dele de criar storytelling, narrativas mais interessantes. Então, ele pega aquela estrutura de Gemini e cria uma narrativa. Ele é melhor em narrativa, no meu entendimento, e com o que eu já trabalhei com ele. Eu tenho pago, ele já conhece bastante do que eu sei, gosto de fazer e como eu faço. E quando eu quero uma visão divergente, eu uso o Claude. O Claude, ele dá uma visão divergente para você. Se você pedir, me dá 5 ideias de negócio que eu posso fazer amanhã, ele vai te dar 5 ideias diferentes uma da outra. Se você pedir para o GPT, como ele tem essa estrutura narrativa linear, ele vai tentar te dar ideias muito parecidas uma da outra. Tá? Aí depois eu botei o Leonardo ali, porque eu gosto, mas tem o Nano Banana, agora eu estou começando a gostar mais, que são para fazer as imagens. Aí você fala, mas eu consigo fazer tudo no GenSpark, eu consigo fazer tudo no Humanos, lá embaixo. Beleza, sorte sua. Eu não consigo. Eu tento fazer direto nessas ferramentas que já fazem tudo de uma vez, e ela traz o jeito que ela quer. Quando eu quero mudar aquilo que ela disse, me trouxe, eu quero mudar uma imagem. Ela muda toda a minha apresentação. Ela bagunça a narrativa, ela bagunça tudo. Então, quando eu faço dessa forma, eu consigo manter consistência. E pode ser o Leonardo, pode ser qualquer outra ferramenta. Por exemplo, hoje em dia eu estou usando mais o Nano Banana, que tem tanto no Gemini quanto no Humanos. Mas eu peço para fazer separadas as imagens. Então, depois da apresentação, pronto, falar, agora eu quero uma imagem para esse slide aqui, quero uma imagem para esse slide aqui, ele me faz. Aí eu junto tudo no Humanos. Humanos é a que eu uso para juntar tudo isso e fazer a minha apresentação completa. Inclusive, quem fez essa besteira aqui nessa imagem foi o Humanos. Então, depois de tudo pronto, eu só pedi para ele botar em preto e branco, porque a outra apresentação já estava na outra apresentação, estava em colorido, eu falei, não vou usar não vou abrir o Photoshop, né, que a gente começa a ficar preguiçoso com IA, a gente pede para fazer absolutamente tudo para a gente. Eu falei, não vou abrir o Photoshop, vou fazer aqui. Ele fez e resolveu mudar só os passos, numa imagem. Então, porque ele quis. Beleza. E mudou também no meio ali, que agora que eu estou vendo, tem um passo 5, né, ali embaixo, eu esqueci de resolver. Beleza? Aí Humanos serve para isso. Então, assim, o que... Oi, pode falar. Não tem microfone extra, né? Só te interrompendo, já que você está falando de ferramenta. Você já usou o Perplexity, o Dreamina e o Notebook LM? E o que você achou deles? Então, talvez seja... O Perplexity é sensacional, por alguns motivos. Como você falou, um outro que eu não conheço. Não conheço esse. E o de imagem? Que agora eu estou muito no Nano Banana, estou meio apaixonado por ele. E aí
O Notebook LLM tem muita coisa legal, mas, de novo, eu consigo mais controle com essas ferramentas. Aí, quando eu quero fazer um podcast, aí eu uso o LLM, ou quando eu quero... as funcionalidades interessantes para mim do Notebook LLM, né? Que é aquela árvore de navegação, como é que chama? O infográfico é legal, então a coisa de transformar no podcast, o mapa mental, isso são coisas interessantes, mas quando eu quero criar conteúdo, eu faço mais aqui. Ali eu uso muito, às vezes, para estudar, para entender, fazer perguntas sobre um monte de conteúdo que eu tenho, aí eu coloco ali e tiro as informações. Mas é impossível você acompanhar todas, né? Então, assim, se você quiser compartilhar depois as suas experiências, a gente pode compartilhar, porque eu não consigo olhar todas, não. Tá bom? O que eu uso, que para mim isso me ajuda demais, é usar uma IA para avaliar a outra. Então, assim, eu escrevo uma coisa no GPT, eu mando para o Gemini e falo, o que está errado aqui, meu? Não desse jeito, do jeito certo. Eu falo assim, cara, como é que você pode avaliar isso aqui e reestruturar? Ele me reestrutura. Aí eu mando o que ele me trouxe, eu mando de volta para o GPT. Falo, ó, acho que você não prestou atenção em alguns detalhes aqui, o que você acha disso aqui? Ele pega aquilo e retrabalha. Ele, putz, você está certo, vou lá. Então, assim, eu deixo de... obviamente que eu olho tudo que sai das duas entradas e saídas, mas eu aproveito para usar, principalmente para conteúdo muito grande, eu uso uma IA para auditar a outra, né? Para me ajudar a corrigir o que a outra está fazendo. Então, ela consegue resolver. Porque uma já está com o contexto ali, ela escreveu um negócio errado porque ela já tem isso na memória dela. A outra não tem. Quando eu mando para a outra, ela consegue entender isso de uma forma interessante. Isso me facilita a decisão. Quanto tempo tem? Só para eu saber? Vamos lá, vou seguindo aqui enquanto isso. Tá, 15 minutos? Tudo isso? Estou ferrado. Vamos lá, rapidamente então. Bora estruturar as editorias. O mesmo GPT lá, aí se vocês botarem hábito, eles vão te ajudar a estruturar as suas editorias. Eu vou dar 5 minutos no máximo, porque senão a gente não consegue terminar, mas depois vocês podem fazer em casa. Vai ter uma pergunta, pós-editoria, vai ter uma pergunta que vai trazer para vocês, vai tentar trazer mais para vocês essas editorias, né? Tirar do mundão e trazer para o negócio de vocês, para a vida de vocês. Oi? Você não fez a primeira parte, né? Eu fiz. Então, depois da primeira parte, vem a segunda parte. Tinha que deixar aberto. Você deve ter com ele aberto aí no histórico de conversas. Quem fez a primeira parte e fechou o GPT deve estar no histórico de conversas. Dá o OK, depois daquele primeiro. Aí ele vai pedir essa senha hábito. Pessoa. Oi. Depois que você entrar com a senha, ele vai te fazer umas perguntinhas aí, né? Aí você responde essas perguntas do seu jeito, e aí ele vai te dar possíveis editorias que você pode trabalhar. Ele vai falar de editoria, vai falar de inimigo comum, ele vai trazer algumas ideias. Gente, nada disso é para vocês pegarem e escreverem na pedra, né? Isso é para vocês trabalharem em casa. Isso é a ideia para vocês saírem do zero e começar a andar com o conteúdo de vocês dentro de um território único, com um inimigo comum. Estou no meio do caminho. Deu pau. O que rolou? Mas você não fez. Você tem que pegar o posicionamento que você fez na aula passada. Você fez com a Paola. Você tem uma descrição de posicionamento. Depois você faz, cara, mas assim, tem uma descrição de posicionamento que está no PPT que eles mandaram. Aí você escreve lá, enfim, eu não tenho a descrição de posicionamento. Não, mas tem que ter a descrição de posicionamento que você não tem. Alguém? É? Não, é que tem uma descrição de posicionamento que todo mundo fez ontem, que ela tem um formatinho, e aí você cola ela aí. Não, tudo bem. Mas aí você leva e você faz depois, cara.
Tudo bem? Alguém conseguiu fazer aí? Deu certo? Não? Fez? Foi legal? Funciona mais ou menos? É? Boa. Oi. Como é que é? Ficou bom? Olha o microfone, para tu não ouvir. O território ficou... Não está funcionando. Não está funcionando. Estamos com a questão de microfones. Então, o território ficou extraordinário. Só que aí eu segui conversando com ele, e aí agora quando eu ponho OK, ele não está me pedindo senha nenhuma, já está num outro flow. Ah, é? Tá. Eu deixo essa conversa e abro outra. Tá, obrigada. Mas muito bom o seu robô. Legal. O território, de novo, tudo isso é base, né? Você vai pegar o seu território que você gostou, tem algumas opções. Eles dão uma principal, aí você fala, pô, isso aqui é legal, legal, vou trabalhar. Mas depois você bota isso no seu Google Docs ou algum lugar e aí você trabalha de verdade isso, né? Entende isso melhor. Mas tem umas coisas bem interessantes aí, ele já traz meio que estruturado para o pessoal conseguir sair do zero. Quem mais já conseguiu fazer? Deu certo? Alguém? Foi bom? Legal? Funciona? Mais alguém? Vocês estão fazendo ainda ou... Estou perdido aqui. Ah, você está aí. Conseguiu? Boa. Boa. Sigam mais uns 2 minutos, pessoal. Espera. Tá bom. Precisa de um pano, né? Diga. Não está indo? É o mesmo QR Code. Só que você tem que fazer. Se você fez. Então, aí você tem que fazer a primeira parte, ele vai pegar a primeira parte agora. É o mesmo GPT, tá? É o mesmo GPT, gente. Só que você faz a primeira parte primeiro, então quem fechou e não tem mais, tem que fazer de novo a parte do posicionamento. Isso, é porque você tem o GPT? Isso, é então seu. Então seu. Isso. Não tem senha, agora entra lá de vez. Essa é a sua senha. Essa é a sua senha. Não, essa é a sua senha. Você quer falar alguma coisa? Cassiano? Não, então, olha só. É que você abre um novo, você tem que botar um território. Desculpa, você tem que botar a descrição de posicionamento de ontem. Se não colocar essa descrição, que é o seu posicionamento, não vai fazer o território. Oi? É que aqui não tem, ó. Pode ser que esteja na outra conversa, talvez. Não, talvez tenha fechado. É porque não tem no histórico aí, ó. Como é que gruda isso, gente? Olha, ele não trouxe o território, tá vendo? Tira o ímã e Ele está te gruda perguntando mais. aqui. Precisa colar a decisão do território, senão não vai Essa parte andar. pra frente, né? Oi. Peraí, só um pouquinho, ela chamando aqui. Não, só tem uma senha. Você faz o posicionamento, aí chega lá, deu OK, aí tem a senha que é ábido, aí continua. Aí ele... Deixa eu ver. Posso ver? Oi, Júlia. Eu pedi pra colocar a lapela em você. Aqui, né? Não, mas é que o seu ele já te deu, né? Você já tem as editorias, ele já chegou no fim. Ele chega... Tá bom aí, né? Mas não tem nada a ver, mas ele já te deu as editorias todas aí. Aí você vê se essas editorias funcionam para você e trabalha em cima delas. Isso, tem formato, tem editoria, tem um monte de coisa. Gente, tudo ideia. Pra vocês saírem do zero, começar a fazer. Legal? Boa. Mais alguém? Legal. Gente, depois eu vou mandar isso tudo para vocês no Instagram. E se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar lá. Não tem problema, tá bom? A quantidade de pessoas aqui, acho que eu consigo. Eu e minhas filhas, vou botar... Não é mais trabalho escravo, ela já tem 18 anos, 19 anos. Não é trabalho infantil, né? Não é infantil. Posso seguir? Rapidinho? Tem um negócio legal que eu quero mostrar para vocês e não quero perder. Então, depois vocês preenchem isso aqui. A ideia é vocês pegarem isso aqui
saiu e, obviamente, adaptar e ajudar vocês a preencherem as editorias estratégicas que está no PPT, no template, né, de vocês. E aí eu quero falar sobre o Monoflow. Quando vocês começarem a criar, vai ter uma hora que vocês vão falar assim, puta, eu tenho que criar todo dia. Todo mundo vai falar para vocês, você tem que fazer conteúdo todo dia, você tem que estar aparecendo todo dia. Quando você pega os caras que crescem, que são grandes, você vê que eles fazem 10 conteúdos por dia, 5 conteúdos por dia. Tem muito conteúdo sendo jogado na internet. Para você ocupar território, você tem que ter muito conteúdo sendo jogado na internet. Como é que você faz isso sem morrer louco, né? Que era o caminho que eu estava, morrendo louco. Gravando todo dia, trabalhando. Eu acordava de manhã, ia treinar, ia para gravar conteúdo, tinha que fazer, enfim, roteiro, editar, não sei o quê, gravar, editar, e eu estava ficando maluco, e aí, o Monoflow. O que é o Monoflow? O Monoflow é uma ideia central, que é o que os grandes fazem, tá, gente? Isso aqui não é ideia minha. Cariani, todos os caras, os gringos que bombam, eles fazem exatamente isso aqui. Eles pegam uma ideia central e fazem um vídeo longo ou um texto base dessa ideia central, e, com isso, eles desdobram em diversos outros conteúdos. Então, você pega o Cariani, ele vai fazer... Estou falando sempre o Cariani, porque eu acho que todo mundo conhece, tá? Ele faz um vídeo na academia de 3 horas, 2 horas, e isso vai para uma galera cortar e fazer um monte de outros formatos. Tem uma ferramenta para isso. Oi? Puta, eu esqueci o nome, cara. Eu posso mandar para vocês também depois, mas eu esqueci o nome. Tem uma ferramenta que ela corta já. Ela já... Tem várias. Tem uma que eu uso. Você tem alguma que você usa? Você quer que eu coloque? Essa aí mesmo. Como é? Opus Clips, é essa mesmo. Sensacional. Aí você cria o seu conteúdo longo, mete um Opus Clips, ele vai criar vários cortes do mesmo conteúdo diferentes para você publicar. Mas eu não pararia aí, né? Uma coisa é você ter o conteúdo de Reels, de vídeo, aí outra coisa é você fazer carrossel com isso. Aí, aquela coisa, até quem, não sei se tem gente aqui que tem agência que trabalha, aí sempre fica aquela coisa, minha agência não me entende, ela não sabe meu tom de voz, não sabe o que eu quero, não sabe o que é conteúdo. Beleza, assim que você criou um conteúdo mãe, um conteúdo central, você manda para a sua agência vai desdobrar com aquilo que você criou. Então, vai ter as frases, o tema que você mandou para ela, vai ser muito mais fácil de replicar. E aí você faz todos os tipos de conteúdo que você puder. Então, tem gente que consegue fazer 60 conteúdos a partir de 30, 60 conteúdos a partir de master, né? Com o mesmo esforço. Ah, mas é um esforço, ter que gravar 1 hora de conteúdo, vou ter que gravar um podcast, vou ter que gravar... Gente, se vocês não querem gravar também, aí não tem como conquistar os territórios que a gente precisa conquistar. Segura para mim, né? Você vai colocar. Me ajuda a te ajudar, exatamente. Até porque, veja só que legal, quando eu estava fazendo, eu fazia todo dia. Agora, se eu fizer um vídeo por semana, eu tenho conteúdo para um monte de gente. Então, eu posso pegar 1 hora da minha semana para criar um conteúdo bacana, já te chamo. Você já cria conteúdo lá para frente, entendeu? Então, essa é a parte interessante da história. Você vai diminuir o seu trabalho, na verdade, você não vai aumentar. Ela tem uma pergunta ali, tem microfone? Não, né? Espera aí. Bom dia, Renato, prazer, tá? Eu estou desde ontem, estou aqui nessa imersão porque eu também quero criar conteúdos com autoridade. E eu trabalho com moda infantil. E aí, então, Renato, o que acontece? Já foram me orientando, dizendo, Ju, você publica muita coisa todo dia. Ju, você está com o Instagram que as pessoas não conseguem ter atrativo. Vai passando, vai roletando. Então, eu queria entender ali, se eu tenho que criar conteúdos todos os dias, em que momentos? É aquele das 8 da manhã, das 11 da manhã e às 6 da tarde? Porque seriam três conteúdos diários. Como que eu faço conteúdos que vão gerar valor, que vão fazer as pessoas pararem para ver? E, enfim, eu estou aprendendo e gostaria que você me desse uma sugestão. Vamos lá, gente. É super legal isso, porque, na verdade, eu não tenho horário. Eu acho que o horário, você só vai conseguir saber qual é o seu horário de publicação, vou começar por isso, tá? Você só vai saber qual é o seu horário de publicação depois de você publicar em todos os horários, você testar. Então, assim, internet é teste, gente. Não adianta você querer falar, mas aqui está dizendo, o guru disse que ao meio-dia é o horário imprescindível para eu publicar, porque é a hora que todo mundo sai do almoço e vai olhar aquilo ali. Quantas pessoas publicaram no meio-dia? E será que você não vai estar no meio do mar de gente publicando ali? Você testou publicar às 10 da manhã? Meu conteúdo funciona às 10 da manhã. E o meu Instagram diz para mim publicar à noite. Eu não publico à noite. Então, assim, eu testei, mas eu testei.
Então, assim, a primeira coisa, sobre conteúdo. Sobre quantidade de conteúdo, as pessoas, você está publicando muito, você está enchendo meu saco, desculpa o termo de novo em francês, se você está colocando em stories, realmente o pessoal começa a ficar meio incomodado. Mas se está em Reels, se está na sua timeline, ele não vai ficar incomodado. Ele está navegando ali em volta com um monte de outros conteúdos concorrendo com você. Então, pode ir na paz, cria seus conteúdos, e depois, se estiver funcionando, deixa os outros falarem, entendeu? O importante é a coisa estar funcionando. Tem mais uma pessoa ali. Quem está com o mic? Tem duas ali, se você se sentir mais à vontade. Eu já fiz exercício hoje, gente. Se precisar... Ali, já treinei hoje de manhã. Já fiz perna, já fiz tudo. Oi. Oi. É rapidinho, uma pergunta rápida. Dizem que postar mais de uma vez no Instagram no dia diminui a entrega. É verdade, não é verdade? Dá para postar várias vezes no Instagram? Porque no TikTok a entrega é melhor quanto mais você postar. E no Instagram? Então, eu não sei quem dizem. Alguém já ouviu isso também? Porque eu publico sempre e não tenho esse problema, não. A entrega continua sendo boa. Na verdade, eles querem que você entregue. Eles querem que você mantenha o cara viciado em você. Acho que o grande negócio do Instagram é se você conseguir fazer com que as pessoas engajem com o seu conteúdo. Hoje em dia, salvamento, né, e compartilhamento são as duas grandes métricas que vão fazer o Instagram entregar você para outras pessoas. Então, assim, eu acho que isso aí, de novo, está testando, está funcionando, está indo para todo mundo, continua, cara. Não esquece o que estão falando, entendeu? E tem outra, sua base, se ela está bem construída, o cara vai querer te ouvir. Então, você pode mandar para ele, entendeu? É que, assim, quando você compra seguidores, começa a ter um problema. Mas quando sua base é de verdade sua, está no seu ICP, né, o seu cliente ideal, manda bala. Essa é a minha opinião, tá? Tudo bem? Aqui. Tem mais uma pergunta ali. Eu. Na verdade, não é nem pergunta, é uma questão que ela falou sobre, estão reclamando que é muito conteúdo e não sei o quê. Eu acredito que muito é a forma como a gente também posta. Eu tenho muita preguiça de assistir conteúdos longos, estava até falando isso com o Vitor ontem, e a questão da objetividade. As pessoas ficam lá, ou a velocidade da fala, que às vezes é lenta, ou a pessoa é redundante. Isso é muito chato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu queria muita opinião também. Tudo a ver. Eu só acrescentaria uma coisa, que é formato específico para lugar específico, né? Então, quando você está falando de TikTok, você tem um formato. Quando você está falando de YouTube, tudo que você falou cai para água abaixo, porque YouTube o cara quer uma coisa mais longa, ele quer entender um pouco melhor do assunto e tudo mais. Então, e depende também de público, né? Se é o seu público, é alguém que quer consumir uma coisa rápida, beleza? Se você tem alguma coisa, um cliente, um ICP que quer entender um pouco mais profundamente, ele é capaz de ficar, né? Mas eu acho que, sim, você tem que testar isso, formatos, e aí tem toda uma história, provavelmente vocês vão ter uma próxima aula falando sobre isso, sobre storytelling e tudo mais, você tem que atrair o cara, se você não atrair o cara, aí qualquer conteúdo é chato, né? Fala. Acho que eu estou aqui. Tem mais uma, desculpa. Oi, Renato, eu sou a Val, não sou a melhor aluna, porque eu não vim ontem, estou aqui hoje. Eu quero uma dica, assim, como não ser chato na maior rede chata que existe, que é o LinkedIn. Esse tem sido, assim, um foco que eu preciso de algumas dicas. Cara, é a rede mais chata que existe, né, meu? Eu também concordo. Enfim, seu público está no LinkedIn. Legal, boa sorte. É porque é mais difícil mesmo, né? O LinkedIn ele tem uma característica meio de, enfim, do jeito que ela nasceu, né? O pessoal procurando emprego e tudo mais. Eu acho que tem que trazer novidade. A gente estava falando, né? Eu e o Vitali que estavam falando sobre isso hoje. Você tem que trazer novidade, tem que trazer coisa que realmente tem alguma dica especial para os caras, alguma dica diferente. Se você falar só por falar, que nem o pessoal faz, tipo, morreu alguém, todo mundo publica alguma coisa tentando tirar proveito disso. Qualquer coisa que acontece vira notícia no LinkedIn. Eu acho que isso para mim, pega muito mal, né? Isso começa a transformar cada vez mais a rede em chata. Então, acho que dica, novidade, são coisas que funcionam bem no LinkedIn. E consistência, né? O LinkedIn agora, cada vez mais, é sobre consistência de você estar lá e falando com as pessoas e criando conexão, né? Assim, acho que o grande negócio aí é você ter uma rede que vire meio que uma microcomunidade. Você comentar
no conteúdo dos outros e acho que isso é o mais importante no LinkedIn, né? Essa troca, você pegar as pessoas que realmente fazem diferença para o seu negócio, seja pares seus, ou para cima ou para baixo, você trocar ideia dentro do LinkedIn. Mas eu não sou o maior expert em LinkedIn, tá? Só estou falando que eu realmente... A minha rede maior é do LinkedIn, e eu abortei ela para ficar no Instagram, tá? Porque eu acho que é o que traz mais resultados de negócio para mim hoje. Gente, vamos abrir aqui para as últimas 2 perguntinhas, que depois a gente vai continuar. Só queria deixar isso aqui para vocês, e aí a gente faz as últimas perguntas. Cara, isso aqui é o que eu levaria daqui, tá? Posicionamento é ponto de partida. Se você não tiver posicionamento, você nem começa. Território é propriedade, é onde você vai se estabelecer. Inimigo vai gerar movimento, e a IA vai amplificar a verdade, velocidade e frequência. Tá bom? Tu não tirou foto? Quem queria? Pode falar. Aí, 2 últimas perguntas que vocês... Eu? Ah, tá. Gente, depois a gente pode conversar, tá? Renato, bom dia. Prazer, meu nome é Halip, eu sou DJ, então já adorei a sua fala do DJ, então estou aqui para corroborar a sua história. Legal. E eu gostaria de trazer uma contribuição em relação ao seu conteúdo e para todo mundo. Como você falou sobre a questão do desdobramento, acredito que algumas pessoas possam não conhecer, mas uma grande referência sobre isso é o Gary Vee, que é um norte-americano que fala sobre isso. Ele também resgata conteúdos antigos dele. E tudo que ele sempre fala sobre essa questão do desdobramento vamos supor, ele está aqui dando uma palestra, ele grava a palestra inteira, depois ele manda para a equipe dele, vai fazendo os cortes, e ele sempre também diz, complementando o que a moça falou sobre a questão de sempre estar publicando, ser chata, é você criar um ecossistema nas redes sociais onde você não posta o mesmo conteúdo ao mesmo tempo em tudo. Então, se você postou, por exemplo, o vídeo 1 no Instagram, você posta o vídeo 2 no TikTok, e assim vai se invertendo. E uma última contribuição para todo mundo, que não sei se todos sabem, o Instagram está com uma nova função, onde você tem o trial do Reels, onde você pode colocar essa função na hora de publicar, lá no final. Ele vai, por 72 horas, espalhar o seu conteúdo para todo mundo que não é seu seguidor, e você pode escolher uma segunda opção de automaticamente postar no seu feed para os seus seguidores, ou deixar ele fora do feed. Assim, para você, os seus colegas podem falar que você não está sendo chata, postando a todo momento, te traz novo engajamento, novos seguidores, e eles que lutem, né, gata? É isso. Gente, antes da última pergunta, eu só quero falar 2 coisas. Eu passei rapidinho aqui, passei por errado agora, vamos voltar, Renato. Isso aqui é uma ferramenta que eu vou mandar para vocês, se alguém me conectar lá no Instagram, vai já receber para mim no chat. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda você com alguns workflows de IA, que ajudam vocês a fazer algumas coisas, não é nada escrito em pedra de novo, são alguns direcionamentos que eu trago. E isso aqui também vai ser entregue para vocês via Instagram. Não precisa tirar foto, isso aqui vai ser entregue para vocês no Instagram, e eu explico para vocês depois. É um jeito de você analisar o seu Instagram via um GPT. Então, você coloca, tira no Edits, Edits é gratuito, é do Instagram, você baixa, você vai ter lá os seus resultados, e você bota no meu GPT, ele vai te dar o que você tem que fazer, o que você tem que melhorar, o que você tem que piorar, tá bom? Então, rapidinho, isso tudo eu vou mandar para quem me seguir lá no bagulho e me mandar uma mensagem que é aqui. O meu Instagram? De novo esse negócio, cara? Puta que pariu. E eu dando aula desse negócio, né, gente? Que vergonha, né? Manda os pedidos que eu abro. Espera aí. Não, é porque quem já me segue, acho que já tem aberto. Você me seguiu. Então, e aí você conseguiu mandar mensagem? Então, me segue lá no Instagram, manda mensagem. Se você mandar Ábido, ele já manda algumas coisas, mas se você mandar qualquer mensagem... Não está mandando mensagem. Ela vai começar a habilitar lá. Oi? Ela está resolvendo, minha filha está resolvendo, beleza? Última pergunta, enquanto isso a gente resolve. Olá. Fernando. Vamos lá, Renato. Eu tenho uma dúvida que eu estou agora abrindo um novo Instagram pessoal, um Instagram profissional, porque eu já tenho o meu pessoal e tenho o das empresas. Só que eu vejo que ficar postando em Instagram de empresa, normalmente você não tem aquela conexão, aquele mesmo engajamento. Então, decidi abrir um Instagram profissional, porque no meu pessoal tem foto de filho e até uma questão de segurança, tal, não é legal abrir ele, né? Para começar um perfil do zero, hoje, profissional e tal, o que você daria de dicas assim para falar, ó, começa por aqui e não erra? Cara, primeiro começa, né? Não espera o modelo perfeito. Nunca, cara. Batida perfeita não espera. Pegando DJ de novo.
começa a colocar conteúdo lá. O que vai ter que fazer, você vai ter que fazer o que eu sugiro, né? Você vai ter que fazer um stories ali, um destaque nos stories contando a sua história. Se olhar no meu, vai ter lá o primeiro destaque. É uma história minha em stories, né? Que conta um pouco do que o porquê que eu estou aqui e o que eu vim fazer. Com um e-book depois, mas isso depois você pode fazer depois. E um dos primeiros conteúdos que eu faria, você faria um conteúdo, um Reels, contando a sua história mesmo, contando o que você, a história profissional, tá? Mas misturando com a sua história pessoal, como é que você chegou lá e o que você resolve. E aí, cara, o resto é criar conteúdo. Tem muita coisa para falar sobre isso. E aí, por isso tem que fazer a community, que tem uma aula só, deve ter uma aula só sobre isso, né? Como começar isso. Mas, assim, para começar, o que eu falei de dica rápida, que a gente não perder tempo, começa. Não tem essa, cara. Eu peguei o meu pessoal e eu comecei com um vídeo dizendo, pessoal, resolvi abrir uma consultoria. Lo-fi, eu no carro, horrível vídeo, imagem ruim, só o áudio estava bom. E foi um dos vídeos que eu tive mais engajamento. Então, assim, só começa. Até porque você não tem ninguém lá hoje. Oi? Responde o quê? Responde minha história e aí vai. Isso. Quem não está conseguindo acessar a mensagem porque está bloqueado, entra no store do Renato, clica e dá para você mandar um oi, aí a mensagem vai e fica lá para ele ter o acesso a vocês. Pronto. Hackeou. Oi? Pode seguir no LinkedIn. Eu respondo também, mas eu só não crio conteúdo no LinkedIn. Tá bom, gente? Acho que é isso. Espero ter ajudado vocês aí na caminhada. Estamos juntos nessa caminhada. Precisar de mim, pode mandar mensagem. Uma hora vai dar para dar mensagem lá no Instagram. É só ir pelos stories, seguindo ela. E estou à disposição para conversar também, se alguém quiser depois, tá bom?